Olá, amigos. Este é o canal Alien Live. Eu sou Clésio Lopes e hoje é sábado, 20 de fevereiro de 2021. Se inscreva, compartilhe e comente, isso é importante para que você continue recebendo as notificações do nosso canal que são entregues pelo YouTube. Hoje estamos aqui com Leila Sara e vamos falar sobre o Golem. Boa noite, Leila. Boa noite, Clésio. Boa noite a todos. Sim, Leila, pode falar. Pode dar uma saudação aí, Já pessoal. começa? Então, boa noite a todos. Desculpa que caiu aqui. Então, hoje eu vou falar sobre o Golem, uma lenda judaica, e vou falar também um pouco sobre homúnculos, lenda, alquimia, né? Aí eu quero deixar bem claro aqui que são pesquisas, são estudos, e o que eu falar, né? Eu não estou assinando embaixo, eu acredito, eu só vou contar uma história, tá bom? Aí cada um quiser É, comentar, tirar dúvidas. Um assunto mais uma polêmico. vez, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Queria agradecer o pessoal que está chegando agora. Lembrando a vocês que podem deixar as perguntas aqui no chat ao lado, através do Superchat ou Clube de Membros. Obrigado pelo apoio e compreensão de cada um de vocês. Leila, fique à vontade para explanar o tema. Surgindo alguma pergunta, eu coloco na tela para que você possa responder. Fique à vontade. Na medida do possível, tá? Porque isso é um assunto altamente dos judeus, né? Os golems. E se eu vier falar alguma coisa que não está de acordo com eles, eles podem comentar, né? Apenas não atirem pedras, são pesquisas, tá? Sobre o homúnculo, eu até posso falar alguma coisa. Agora, sobre golem, quem tem o domínio sobre os golems são os judeus. E eu respeito muito. Então, o Golem, pode começar a passar algumas fotos, só para a pessoa saber o que eu estou falando. Então, o Golem é uma criação de argila, feito com poderes mágicos da cabala judaica. Na maioria das vezes, os golems são feitos para se vingar de infratores, né? Este é um personagem muito famoso da mitologia judaica. Tem foto, Clésio, ali? Aí a pergunta é assim: qualquer um pode fazer um golem? Quem poderia criar um golem, né? A lenda do golem diz, né, que apenas um rabino, uma pessoa muito rica de espiritualidade e iluminada, né, pode criar um golem. Eu discordo, porque eu acho que se uma pessoa pura de coração tiver uns encantamentos ali, né, pode criar o golem. Eu vou falar aqui muitas coisas e vou falar o que eu penso também, né, sobre as lendas ou a mitologia judaica, né. A primeira história apareceu em 1847. Outra coisa, os golems também não devem ser movidos quando se faz ele, né, pelo desejo de punir os seus próprios inimigos, mas pelo desejo de proteger todo o povo judeu dos perseguidores e opressores. Os pensamentos do Criador devem ser absolutamente puros, do rabino, entre aspas. Apenas nesse caso a argila ganhará seu poder sobre-humano. Por que argila? Porque é feito de argila, depois eu vou explicar mais para frente os passos para se construir um golem. Um homem de argila, às vezes de pedra, tá? Isso é o golem. A origem da palavra. Se origina de gel, que em hebraico quer dizer matéria-prima, ou do hebraico aqui mais para cá, para nossa época, do século XIX para cá, o hebraico moderno, tolo, imbecil, porque parvo, né? É um boneco de argila. A história. O golem apareceu originalmente em Praga, no século XVI. Pode passar, Clésio. Quando o povo judeu vivia em condições muito difíceis, onde alemães e tchecos que habitavam a capital tcheca os oprimiam. Veja bem, antes da guerra isso já tinha, né, as briguinhas. Os judeus não podiam se instalar fora do seu gueto, eles tinham que viver ali, só naquele lugarzinho que foi estabelecido para eles, porque falavam que eles se amontoavam muito, que eles espalhavam sujeira, denegriam, e eles não era essa a verdade, não queriam misturar as raças ali, né? E por eles serem muito pobres também. Cansados de olhar para o tormento do seu povo com dor, sumo. Essa é uma versão, tá? Vou contar outras. O Rabino Leão fez uma oração aos céus, né?
buscando a intercessão de um Deus, o Deus dos deuses, né? Jeová, onipotente. E dizem, ele ouviu a resposta, que ele deveria realizar um ritual secreto, criar um golem a partir do barro e direcioná-lo a represálias com represálias a seus inimigos. Então, com a ajuda de... Aí foram 4 rabinos. Outros rabinos, né? Eles moldaram uma figura semelhante a um humano, de barro, deram-lhe vida com a ajuda de conhecimentos secretos da Cabala. Parecia um homem, mas era diferente, pode passar, em vários aspectos. Não falava, era muito forte, tipo Incrível Hulk mesmo, né? A cor de pele castanha, aí são bonequinhos que são vendidos em Praga até hoje, tá? Como objetos, ali virou capital do Golem, né? Cor de castanha, né? Cor de argila, eles têm essa cor aí. Quando ele vira homem, humano, ele tem essa corzinha aí. Diz a lenda que o monstro destruiu com sucesso, né? Depois que ele recebeu a comunicação de como se fazer, né? Os inimigos e serviu como protetor de seus criadores e da cidade por 13 anos, diz a lenda. Essa é uma lenda, tá? Uma lenda. Cada rabino que ajudou o leão, o rabino, né? O rabino que recebeu os influxos de Deus para criar o golem, durante o ritual, simbolizou um dos 4 elementos, passando por uma extrema limpeza espiritual, antes de começar os cânticos, os salmos, né? A criação do golem começava com a leitura contínua dos salmos, depois fizeram uma figura de forma humana, com a face voltada, né, para cima. Foram feitos pronunciamentos, andaram 7 vezes ao redor do golem, onde ele esquentou, escureceu, apareceram unhas e cabelos. Então, o rabino colocou um pergaminho em sua boca com o nome de Deus. Esse pergaminho, aquele bonitinho, enroladinho, chama-se Shem, tá? Shem. Pode ser colocado o pergaminho na boca, mas pode ser escrito também, tá? Depois disso, ele ganhou vida e roupas e passou a proteger o povo judeu. Comportamento. Ele parecia uma cópia grosseira de um homem. Pode passar, Clésio. Essa aí é a estátua que tem praga, simbolizando as mãos do golem. O rabino, então, o levou para sua casa e o fez passar como se fosse... Isso aí é de um filme, tá? O filme O Terror. Filme tá cheio. Quem quiser procurar no cinema trash movies, nos cinemas de 70 para trás, preto e branco, aquelas câmeras... Nossa, tem milhares e milhares de filmes e livros e depois, no final, eu mostro os livros, tá bom? Então, ele parecia uma cópia grosseira de um homem. Pode passar, Cléber. Então, o rabino levou para sua casa e se fez passar como se fosse um idiota, um retardado que ele tinha achado na rua. Deixava ele sempre com os cabelos no rosto, escondido, com roupas de manga longa, para não aparecer muito. Então, dava a impressão que ele era uma pessoa da raça negra. O golem deveria ter sido feito, veja bem que aí já teve um erro, deveria ter feito com o tamanho de uma criança, porque ele, então, depois que ele foi feito, ele começou a crescer. Ele não poderia ser feito do tamanho de um homem. Então, ele foi ficando, né, 2, 3 metros de altura. Além do que, ele não precisava comer e fazia qualquer trabalho, principalmente, que dó, né? Eles colocavam ele nos trabalhos duros e pesados. Por esses 13 anos dessa primeira lenda, veja bem. O golem não possuía nenhuma habilidade mágica. Por muitos anos, o rabino Leão manteve sua criação sob controle, mergulhando no sono quando tinha que ir à sinagoga. O rabino tinha que ir lá fazer, né, os seus rituais na sinagoga, então ele escondia ele no sótão da casa dele. Ele mergulhava ele em sono quando tirava da boca o Shem, o papelzinho com o nome de um dos nomes de Deus, porque Deus tem 72 nomes, né? Mas um dia o rabino se esqueceu de fazer isso, né, de tirar o papelzinho da boca dele, e o golem escapou de casa e começou a destruir tudo à sua frente. O rabino, então, assustado, sacrificou o golem e seu corpo, sem vida, foi colocado no sótão da sinagoga. E por muitos e muitos anos, ninguém se atreveu a ir lá. Outra lenda, outra explicação da destruição do golem em uma versão, digamos, romântica. O golem, vivendo entre as pessoas nesses 13 anos, começou a ficar inteligente e tomou consciência de si mesmo. Pode passar, Clésio. Ele se apaixonou pela linda Miriam, que o rejeitou, ria muito dele, caçoava dele, e dizem que ele se revoltou, né? Mas, como sempre, ele esmagava tudo em seu caminho,
Quando o pai de Miriam falou para ela, né, não ter mais contato com ele e tal, antes disso, ele saiu pisando em tudo e destruindo a cidade. Aí a Miriam foi até lá, conseguiu falar com ele, tirar o Shem da boca dele e ele virou pó. Essa é outra lenda. Tudo em Praga, tá? São várias versões, diferem de século, e eu tô querendo só contar a história, se ele existiu ou não. Isso aí é uma estátua que tem lá. Uns dizem que é verdadeira, que é a cabeça dele que sobrou, não sei. Só indo lá para saber. Cada uma das explicações da morte do Golem é muito interessante. Existe ainda a história mais contada, que é a lenda diz que o homem negro, por causa da cor da pele, realizou o trabalho mais difícil para seus criadores e depois disso virou cinzas. Foi criado pela primeira vez pelo Rabino de Praga, essa é outra lenda. Maharat, essa é a mais contada, o Rabino Maharat. Essa lenda apareceu no século XVII, apesar de muitos dizerem que é lenda. Os judeus de Praga ainda acreditam que seu povo foi guardado por um monstro de argila. Acredita-se que a cada 33 anos ele revive e desaparece novamente. Variedades de golems. O golem, tirando esses dos hebreus aí, em outras mitologias você vai encontrar de água, que possui inteligência, não vou citar todos aqui, que são longas histórias, de pedra, feito também pelos rabinos. Aí tem uma foto de um deitadinho, acho que já passou, inteirinho de pedra, só que o rabino fez ele muito grande. Essa é a foto de quando ele era trancadinho lá no sótão da casa dele, ou da sinagoga, que ele ficava lá, em dormência. Essa é mais ou menos para a gente saber como que era, né? Pode ser também, você vai encontrar em outras mitologias, ardente, que vive em vulcões, e esses sim possuem poderes mágicos. Terroso, assemelha-se a uma colina, gosta de ficar nas planícies e é o menos agressivo que... Esse personagem, o Golem, aparece frequentemente em obras dos escritores de ficção científica, olha, de matinho, né? Aí entra lendas nórdicas, né? Então é engraçado que esse personagem está em várias culturas pelo mundo inteiro. Mas o mais famoso é o Golem de areia, de argila, né? E principalmente em jogos virtuais. Quem é aí fã do jogo Minecraft vai ver Golem até cansar. Golem do gelo, Golem da lama, da lava, então tá cheio. Agora, como se ativava o Golem? Voltando para os de argila lá, Clésio. Como se ativava o Golem? Eu não sei se você vai achar um que tem escritinho no peito ou na cabecinha. Tem uma estatuazinha. Era escrito um dos nomes de Deus na sua testa, num papel colado na testa, ou entalhado, ou numa placa de argila, ou entalhado no peito. Ou um pergaminho, que eu falei que tem o nome de Shem, enroladinho embaixo da língua. Ou ainda escrever a palavra Emet, né? Que quer dizer verdade em hebraico. Então, como que eles faziam? Não sei se o Clésio aumenta aí para me mostrar. Depois, era isso aqui, ó, era mágico. Tá dando para ver, Clésio? Ó, Emet, que quer dizer verdade em hebraico. Como o hebraico é escrito da direita para a esquerda, eles tiravam essa letra, né? E ficava Met, que quer dizer morto. Então, isso aqui você vai achar nos bonequinhos lá em Praga, já escritinho assim, desse jeito aqui. E depois, assim, quando não era colocado o Shem na boca, quando era entalhado no peito, ou colocado uma placa, ou na cabeça. Então, esse era o segredo, tirar a última letra. Aí, quer dizer morto. Aí ele virava pó, né? Ou se transfigurava. Então, aí existem... aí é quando ele se revolta, né? Existem outras lendas também que fala que eram 3 tipos de argila, que não precisava ser rabino, mas tinha que ser puro de coração, e ser retirado, uma delas de solo sagrado. Essa daí do monge Maharat era um tipo de argila. Aí, acho que esse aí está escrito, não está, Clésio? Esse aí é o golem mais tradicional que você vai encontrar. Essa lenda, e também uma argila só tirada do solo sagrado. Existem esses 2 conflitos nas lendas aí que eu quero falar, para depois não falar, ela falou assinou embaixo. Não, eu estou falando todos os tipos de história. Ou era tirado de um cemitério, ou de um, como é que se fala? Da beira de um rio ali, do barranco do rio, aquela argila vermelha, ou 3 tipos de argila. Então, tem essas versões aí.
ou entalhado em pedra, tá? Então, para cada versão, olha, esse é o entalhado em pedra. Só que olha a mentalidade do rabino, ele crescia, olha o tamanho da cabeça, olha o que ele fez. Então, isso aí apareceu, isso é lenda, tá? Eu não sei se é verdade, eu não posso confirmar. Isso apareceu destruindo toda a cidade, espalhando o caos e o terror para tudo quanto é lado. Então, e falando disso, né? Falando disso também, a gente pode entrar em outra parte agora. Ah, tem os livros. Desculpa. Ô, Clésio, desce lá para os livros. Quem quer saber sobre os golems, tem milhares de livros e filmes. Não tem muita coisa na internet para pesquisar. Vai ter filminhos antigos, filmes preto e branco. Mostra os livros, Clésio. Muitos livros em alemão, em tcheco, em polonês, em outras línguas. Achou os livros? Eu nunca vi uma literatura tão farta da lenda do Golem. Clécio, caiu? Tá vendo? São milhares de livros. O Golem de Praga, que é o mais famoso. Pode passar, Clésio. Às vezes eu peguei aí em outras línguas, ó, Der Golem, esse é alemão. Pode passar, Clésio. A literatura é incrível e antiquíssima. A história de Praga, porque essa história que ele saiu destruindo Praga é a mais famosa, né? Pode passar. O Golem. Tá vendo? Esse tá escritinho na cabeça. Pode vir no peito ou dentro da boca com um papelzinho. Agora, quando ele tá furioso, que foi o que aconteceu em Praga, como que você chega perto dele, né? Para acalmar? Dizem que foi a Miriam, por ele ter se apaixonado por ela, né? Ela conseguiu acalmá-lo e ela tirou o papelzinho de dentro da boca. Senão, ele tem que apagar a última letra, como eu mostrei aqui. Meio difícil. Legolem. Tem um filminho antigo, preto e branco, muito engraçado do Golem. E tem de terror também. Mas aí vai de cada um, né? Golem Among Us. Vocês viram quantos livros que tem, né? Fora que eu não peguei nem em português. Gnoses Golems. Mito ou realidade, só quem viu pode saber. Eu estou só explanando sobre o assunto. Então, pode colocar depois, agora eu vou falar um outro tipo de ser incriado ou criado que não foi criado por Deus, né? Porque existem comentários também por aí, não sou eu que estou falando, hein? Que Adão era um golem, né? A única coisa é que ele foi criado do pó, né? E por Deus, então ele era perfeito porque ele foi criado por Deus. Outro aí ser que é inanimado também, que pode ser criado, é o homúnculo. Tem fotos aí, Clésio? A primeira vez que se tem notícia do homúnculo em alquimia, eu estudo alquimia, mas eu não cheguei nessa parte, nem quero mexer com isso. O homúnculo são seres criados com a ajuda da alquimia, feitos a partir de um ovo. Veja bem, ó a crítica, hein? Esperma humano e alimentados com sangue pode ser o seu, geralmente é o seu. Paracelso foi o primeiro, pode pôr lá nos homúnculos, Clésio. Paracelso foi o primeiro alquimista a criar um homúnculo. Sabe-se que nos dias atuais, né, tem um russo, eu não sei se vocês acompanharam aí na internet, teve canais que fez maratona do Corney, aquele russo com os homúnculos dele, e foi um ovo, depois mais um, depois ele fez 2 de uma vez, depois ele fez 15 ovos, até ele chocou uns 40 ovos aí. Nesse caso, pela alquimia, achou, Clésio, os homúnculos?
Não tem nada a ver com o golem, mas eu estou explicando aqui como se fazer serens a partir das mãos humanas, né? Na alquimia, não é só, pegou o ovo de galinha, pegou sangue, pegou esperma. Não, na alquimia tem alguns encantamentos, né? Agora, no golem, o que eu sei até ali, deve ter mais algumas falas dos rabinos, mais alguns outros encantamentos, porque a alquimia, ela tinha 3 objetivos: transmutar metais em ouro, né? Achar o elixir da vida, né, através da pedra filosofal, ou criar um ser vivo através de objetos inanimados, né? Achou, Clésio, o homúnculo? Ou caiu? Para me mostrar, senão eu vou ficar falando aqui, ninguém vai ter ideia do que é. Homúnculo, homem pequenininho. Clésio, caiu? Clésio? Caiu? Oi, Leila. Tinha caído aqui, travou tudo quando eu fui mexer nas fotos. Ali só um pouquinho. É só dos homúnculos, a live é curtinha hoje. Só para a pessoa imaginar como que é. Só mais esse assunto e já encerro. Então, aí são ilustrações do primeiro homúnculo de Paracelso. Tudo bem, Clésio? Pode continuar? Clésio? Pode continuar? Então, esses são esboços, né? Nos livros de alquimia você vai encontrar sempre aí. O que ele fazia? Ele era diferente, né? Veja bem, o homúnculo de hoje, lá do Corney, o russo, que quem quiser procurar na internet tá cheio, é só digitar o homúnculo da Rússia, vocês vão. Quem tiver estômago para ver ovo podre, inclusive vem avisos do YouTube advertindo que as cenas são fortes, são nojentas, né? Mas ele criou, tá ali. Se ele manipulou as imagens, eu não sei. Eu sei que ele tem toda a etapa. Mas antes, Paracelso, ele fazia assim: ele pegava sêmen-humano, o sêmen dele mesmo, punha numa retorta. O que era retorta? Esse tipo de garrafa aí de laboratório, né? Tampava e era aquecida essa retorta, que é chamada de retorta, essa garrafinha aí de laboratório, com esterco de cavalo, e mantinha aquecido durante 40 dias, então se formava o embrião. Outros alquimistas, tipo Johannes de Conrad Dippel, fecundava ovos de galinha ou de avestruz, fechava o orifício do punho, o esperma, e fechava o orifício do ovo com sangue menstrual, quer dizer, ia sair uma quimera dali, né? Eu não sei. Então, isso aí são coisas que estão nos livros de alquimia, tem muita coisa retratada, né? Eu não posso afirmar aqui que isso seja verdade ou não, mas é só um comparativo com o Golem, né? Porque isso aí a gente não tem prova se existe ou não. Pode passar, Clésio. Acho que de Paracelso são 3 fotos, aí as coisas herméticas, lá os livros herméticos de Paracelso, pode passar. Tem uma foto aí, mais ou menos, mostrando o Golem aí, não sei se dá para ver, crescendo, como se fosse, né, na garrafa. Isso aí é uma ilustração, tá, gente? Golem não, o homúnculo, falei golem. Aí é o homúnculo. É muito golem na cabeça. E isso aí como se fosse Paracelso e criando o primeiro golem, porque dizem que deu certo, tá? Golem não, homúnculo. Dizem que deu certo. Tem aí, isso aí diz que é verdade, mas isso aí pode ser um aborto, né? É um dos homúnculos lá do Corner que deu certo. Depois dessa, eu não sei se tem um aí, isso também foi acho que o primeiro do Corner que ele fez,
que se mexia. Depois desse, eu não pus aí porque são fotos nojentas, porque o ovo fica choco, fica podre, fica fedendo, né? Lógico que ninguém vai sentir o cheiro, mas são cenas muito, né? Inclusive, tem várias advertências do YouTube, eu nem quis criar caso. Tem um que parece uma lagartinha de borboleta mexendo, e ela parece que ataca o Corney, né? E até ele chegar... Pode passar, Clésio, nesse outro aqui, que é o mais famoso do Corney, esse aqui. Esse... daqui ele cresceu, ficou maior, aquele negocinho saindo de cima, dizem que era a língua, e ali ele, com uma seringa, ele alimentava ele com sangue. Eu acho uma coisa surreal, apesar de eu estudar alquimia, eu não concordo com criar seres assim, sei lá se vai ter alma ou não, então eu acho isso um absurdo. Quem quiser acreditar, acredita, eu só estou explanando o assunto. Isso aí é chamado em psicologia, parece também algum ser deformado, que você vai ouvir falar homúnculo em termos médicos, na psicologia, isso aí é como o nosso cérebro vê. O nosso cérebro vê o corpo, então onde mais tem terminações nervosas, como a mão, a cabeça, então o nosso cérebro lá dentro, ele vê a gente assim, e isso é chamado de homúnculo. Então, se você vê essa imagem na internet, isso não é um homúnculo do Corney nem de Paracelso, tá? Isso aí é uma referência na medicina do que seria um homúnculo. E é isso, Clésio. Alguma pergunta? Pode perguntar, às vezes eu passei alguma coisa. É rápido hoje? Porque... Basicamente assim, muita gente pode querer perguntar, né? Fazer? A pergunta que se faz sempre nesse canal, o que isso tem a ver com ufologia, né? Então, eu repasso essa pergunta para você, o que isso poderia ter em relação à ufologia? Você acha que tem influência extraterrestre nessa prática? O que você acha? Olha, influência extraterrestre não, mas alguma receita deve ter, né? Porque eu acompanhei, eu não pus aqui porque tem direitos autorais lá do canal do Assombrado, eu acompanhei lá o Matheus, todo dia o Corney alimentava ao vivo, fazia lives diretamente da Rússia, eu acompanhei, por 2 meses, realmente ele crescia de 1 a 2 centímetros, é aquele que parece que tem a linguinha de fora, ele crescia. E eu não sei o que aconteceu, que quando ele ficou parecendo um bichinho, parecia assim uma batata, um cabeça, o Corney desapareceu. A pessoa da internet desapareceu, os vídeos, os áudios, tudo, as lives, tudo, sumiu tudo. Tiraram tudo da internet, eu não sei porquê. É igual a Adrenacron, né? Eu não sei se deu certo, eu não sei se o homúnculo cresceu e comeu o Corney, eu não sei. Eu sei que eu, por ser alquimista também, eu estudo, eu sei que isso é possível sim. Aí vão vir os biólogos caindo em cima de mim e falar: meu Deus, como esperma humano dentro de um ovo e sangue, isso é impossível. Mas o que está por trás são os encantamentos. Você entendeu? Tanto lá do Golem, porque você vai estudar lá o Golem, você vai falar assim, criou um homem, bababá, mas ali teve todo o ritual da cabala, e anda em volta, e canta cânticos dos rabinos e salmos, então não né? Precisa da matéria para fazer. E no homúnculo a mesma coisa, em alquimia, eu não sei o que o Corney usou, se ele só foi lá, colocou o ovo lá, ele abriu o ovo, fazia um buraquinho, colocava esperma, ele furava a gema, colocava esperma com uma seringa e tirava sangue dele com outra seringa e colocava dentro, tampava, colocava aquecidinho para chocar mesmo. E quando ele, tudo ao vivo, ele quebrava ali, saía aquele ovo podre e o bichinho lá dentro. Agora eu não sei se o Corney usou palavras mágicas. Agora, quanto a extraterrestre, eu acho que eles são mais avançados, né? Eles não precisam dessas técnicas. São técnicas lá dos séculos bem. Uhum. Porque você mencionou também Adão, né? E muita gente atribui a criação de Adão a extraterrestres. Então poderia haver alguma relação nesse sentido, né? Poderia. Não, eu só fiz um comparativo de Adão, porque o Adão, no caso, foi o pó. E ele saiu perfeito porque, entre aspas, foi Deus. Mas quem que era deuses ali, se a gente entrar na parte Anunnaki? Né? Os geneticistas, a Inanna, que era do laboratório, blá, blá, blá. Então, quer dizer, aí entra nessa parte, né? De Torá, de judeu.
Mas eu sei, por estudar Cabala, que com palavras mágicas você comanda demônio e muitas coisas. Então, eu acho que é só um veículo, o ovo, né? Ou o barro, a argila para criar. É um veículo só. Porque como que eles vão criar uma coisa do nada, né? Para poder comandar, tem que ter a matéria ali para poder ordenar. Por isso que vão as palavras mágicas que eu mostrei aqui. Mas acho que com o extraterrestre, acho que só a parte Anunnaki, só, se foram eles, né? É isso, Clésio. Se tiver mais alguma pergunta, pode falar. Não, eu queria agradecer aqui a sua participação, com certeza. Agradecer também a participação do pessoal que ficou com a gente até agora. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Peço que se inscrevam, compartilhem, comentem. Isso tudo é importante para que você que gosta do canal continue recebendo os vídeos e os avisos aqui do canal. É necessário que não apenas você acione o sininho, mas também participe do canal. Tudo isso é contado no algoritmo do YouTube. É ele que controla o que vai enviando a você de acordo com o seu comportamento no canal que você assiste. Não só aqui, mas qualquer canal que você visite no YouTube é assim. Então, não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Todo canal do YouTube trabalha dessa forma. E você pode se lembrar de participar também através dos comentários, colocando suas informações adicionais e perguntas também que você queira fazer. Depois que terminarmos a live, você pode colocar nos comentários e de tempos em tempos, a Leila, sempre que possível, no tempo dela, poderá vir aqui responder a cada um de vocês. Nós temos também nossa página inicial. Nessa página temos a agenda das próximas lives. Além disso, temos as listas através da guia Playlists, onde você fica sabendo, conhecendo cada convidado que recebemos aqui, pelos nomes. Cada lista tem o nome dos convidados que eu recebo aqui, e você também fica sabendo de tudo que acontece na guia Comunidade. Queria também agradecer em especial a você que entrou para o Clube de Membros. Quando puder, compartilhe os vídeos com quem você gosta, para que eles conheçam o nosso trabalho também. Mais uma vez, obrigado. Você que é novo no canal, conheça o Clube de Membros. Você poderá fazer várias perguntas ao vivo através dele em qualquer live, por um mês inteiro, contribuindo com um único valor. O valor é muito pequeno e você estará ajudando o nosso canal. Você que deseja participar também aqui conosco da mesma forma que a Leila participou, você pode compartilhar suas experiências ao vivo através de um formulário que está no segundo link da descrição logo abaixo. Você só precisa colocar suas preferências lá e nós marcaremos uma live aqui onde você possa compartilhar sua experiência. Você não precisa mostrar o rosto, se quiser, não precisa mostrar. Você pode colocar um avatar aqui, simplesmente. O que a gente deseja unicamente ouvir a sua experiência aqui. Basicamente é como se fosse um programa de rádio, então você não tem que se preocupar. Se tiver medo de mostrar o rosto, não precisa. E você pode compartilhar essa experiência. É um canal de ufologia e você vai falar sobre o seu avistamento aqui com a gente, compartilhar com a gente. A gente não vai te julgar, a gente não vai fazer julgamento nenhum. A gente deixa que você fale livremente aqui, da mesma forma que eu deixei a Leila falar livremente sobre o tema que ela trouxe. Aqui é assim, você não vai ser julgado pelo que você falar, você vai compartilhar apenas a sua experiência. Leila, gostaria de falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, eu só queria deixar bem claro que eu sou uma pesquisadora, eu sou cultista, né? Sou alquimista, porque eu pertenço à Ordem Rosa Cruz há quase 30 anos, e dentro da Ordem Rosa Cruz você tem a Ordem Martinista, que estuda a alquimia, os devas da natureza, tudo. Não cheguei nessa parte ainda de criar, e quando eu chegar eu vou pular, porque eu jamais faria isso, mas eu vou estudar. E eu esqueci aqui de mostrar, quem tem filhos maiores vai lembrar do Max Steel, o Golem era isso aqui, ó. Ele era para ser criado desse tamanho, não com essa cara, com um rostinho humano. Ele era para ser criado desse tamanho aqui, não era para passar disso. E eles criaram seres inanimados, né? Um pouco maior que um homem, né? E deu no que deu.
E outra coisa, a cor é um pouquinho mais avermelhado que isso, mas alguns tinham essa cor, que eu queria mostrar, que eu gosto de mostrar. Eu coleciono action figure. Então, aí ele só tinha o rosto humano e nascia cabelo. Aí eles colocavam roupa, mas ele era meio deformado, que nem esse bicho aqui, de lava, sei lá do que é isso. Então, eu queria falar que se tiver algum judeu, algum rabino, eu respeito muito, pode, tipo, debater, eu não vou contra, isso são pesquisas, são lendas, e onde você pesquisa vai falar que é mitologia, que inclusive o Golem está em outras mitologias, né, em livros, tudo, então eu não estou aqui afirmando a verdade, nem sobre o homúnculo, eu posso sim falar, como alquimista, que tem palavras mágicas sim, né, tem encantamentos mágicos sim, que a gente aprende na Cabala, que pode dar vida a coisas inanimadas, mas eu não posso provar a existência. A existência do homúnculo é uma coisa a se pensar, do Golem eu já não sei, né? É só isso, Clésio, eu sou ocultista, taróloga, quem precisar de alguma coisa, me chama, me pergunta, deixa aqui pergunta no comentário se eu esqueci alguma coisa. Hoje a live é rápida porque não tem muito o que falar, né? Ficar aí enchendo, né? É só isso, Clésio, que eu tenho para falar. Dúvidas, deixem aqui nos comentários, mas não precisa xingar. Ai, não é assim que é feito. Ai, tá errado, não era escrito. Então, quem sabe mais, põe aí, mas não precisa, né, vir com pedras na mão. Isso aí são colocações, são pesquisas, tá bom? É só isso, Clésio. E quem deseja que a live perdure um pouco mais, pode colocar as perguntas aqui ao lado através do Superchat ou Clube de Membros, colaborando com o canal, se é que gosta do canal. Obrigado pelo apoio dos que gostam, dos que já estão aqui nos ajudando. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Leila, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação de todos. Se inscrevam, compartilhem e comentem. Isso é importante para que vocês continuem recebendo as notificações do nosso canal. Clique em gostei para que vocês tenham mais interação ainda com o canal. Verifiquem a agenda das próximas lives, teremos vários temas na semana que vem. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês e até a próxima live aqui no canal Alien Live.